entrevista desta vez na Sala de Lisboa, no edifício novo aqui da Assembleia da República, com o Miguel Cabrita, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E começando já a falar do que foi o seu percurso, acho que todos nós passamos por uma fase, e se calhar há alguns dos seguidores que veem as nossas entrevistas, sobretudo aqueles que estão no secundário, que é, há uma altura da nossa vida que nós pensamos no que queremos ser, o que é que queremos seguir. Como é que foi essa altura da sua vida? Olha, no que me diz respeito, quer à parte política e ao envolvimento cívico, quer aquilo que fiz durante a maior parte da vida, que foi no fundo ser também docente universitário e investigador, curiosamente não foi algo que me tivesse passado pela cabeça muito cedo. Até foram coisas que foram acontecendo quase de maneira surpreendente. Isto é, eu sempre gostei de política e, na verdade, sempre houve jornais em minha casa e havia discussão política em minha casa, mas eu sempre quase insistia com os meus pais para comprarem jornais que tinham mais a ver com esta dimensão política, precisamente. O Independente, por exemplo, eu era adolescente e era um grande consumidor e um leitor regular e militante desse jornal, para dar um exemplo, mas sempre me interessei muito por essa dimensão política, mas na verdade nunca pensei ter nenhuma participação ativa e muito menos quase mais a tempo inteiro, como aquela que hoje em dia tenho, até bastante tarde, até provavelmente depois de estar na universidade e ter na altura não só começado a colaborar também com pessoas ligadas ao Partido Socialista, como ter tido também um convite para terminar o curso de Sociologia com uma pessoa que tinha sido meu professor, integrar na altura um gabinete, porque ele era membro do governo. E o mesmo em relação à minha parte profissional enquanto docente do ensino superior na área da Sociologia e depois também das políticas públicas. Sinceramente foram coisas que nunca me passaram pela cabeça, até se calhar muito tarde e até estar mais próximo dessa realidade. E o que é que o fez seguir Sociologia? Olha, um conjunto de fatores. Desde logo sempre me interessei por estas questões e pelas questões de compreender a sociedade, as relações sociais, as transformações. Sempre gostei muito de áreas correlatas a esta, a geografia, a história, a economia. Portanto, digamos que sempre houve algum encaminhamento para estas áreas. Por outro lado, a grande alternativa que na altura se colocou enquanto opção seria o curso de Sociologia ou o curso de Economia, e eu, francamente, pareceu-me que seria um melhor sociólogo e uma pessoa mais feliz e mais, enfim, com uma maior adequação para a prática da Sociologia do que propriamente da Economia. E, portanto, não me arrependi. E, portanto, passados estes anos, e embora obviamente a Economia seja muito importante e seja sem dúvida também um caminho interessante, mas passados todos estes anos acho que fiz a escolha certa olhando para trás. Há pouco numa entrevista perguntava a um deputado se era possível estar na política sem gostar de pessoas. Eu acho que é muito difícil. Não quero generalizar, evidentemente cada um depois terá a sua interpretação do que isto significa, mas eu acho difícil. Acho difícil estar na política sem ter um interesse pelos assuntos que dizem respeito às pessoas, pela sua vida, em particular em áreas que são aquelas que eu tenho muito acompanhado, tanto no PS como em termos profissionais, das áreas do mercado de trabalho, da segurança social, da qualidade de vida, enfim, do bem-estar das pessoas. Acho difícil, mas também é verdade que há áreas da política que têm a ver com dimensões mais técnicas, se quiser, e que não impactam tão diretamente, pelo menos na aparência, na vida das pessoas. Mas eu diria que há sempre uma gênese de um interesse, na gênese há sempre esse interesse pela sociedade, pelas relações sociais e pelo modo como a nossa sociedade vai evoluindo. Pelo menos na dimensão em que temos que fazer escolhas sobre a sociedade e sobre o mundo em que queremos viver. E como é que se concilia este domínio académico, o domínio científico, com, pois, a realidade do dia-a-dia no campo político? Não é muito difícil de conciliar. Eu até diria que é muito útil ter esse background académico e essa aptidão ou propensão para uma análise mais distanciada e mais académica, porque quando falamos nessa dimensão mais académica, há uma questão que é fundamental, que é a informação. Produzir informação, analisar informação, saber, no fundo, olhar para a realidade e analisá-la e compreendê-la. E isso é muito útil e muito importante para a política e para termos boas políticas públicas. Ou seja, quanto mais nós temos, quer debate político, quase partidário, quer a própria feitura, elaboração e aplicação das políticas públicas baseadas em boa informação, eu acho que isso é muito vantajoso. E, portanto, embora os debates sobre a relação entre aquilo que é o cientista e o político sejam debates
muito antigos, até em clássicos da sociologia, mas na verdade essa relação é uma relação muito virtuosa, sobretudo neste ponto, que é o ponto de ter boa informação e poder incorporar essa informação no debate político e nas políticas é uma vantagem muito grande e é algo que acho que enriquece os dois lados, na verdade, quer o lado de quem está mais do lado da política e a trabalhar sobre políticas, quer do lado de quem tem também interesses académicos de investigação, que obviamente ter também esta dimensão de política pública é também relevante. E é difícil ter boa informação. Li há pouco um livro que é o Factfulness, em que nos mostra muitas vezes que às vezes não temos bem noção dos factos. É difícil ter essa boa informação? Bem, é sempre difícil ter boa informação e é por isso também que há tanta gente a produzi-la e tantas instituições. A informação, ela própria pode ser lida de diferentes maneiras, como se constrói os indicadores, ou até que indicadores é que se selecionam, porque sobre uma mesma realidade podemos ter perspectivas muito, muito distintas. Hoje temos muito mais informação do que tínhamos no passado e, sobretudo, mais informação e melhor acesso com o online, com a internet, com mecanismos que não existiam de todo há 20 ou há 30 anos. Quer dizer, as pessoas quando queriam alguma informação tinham que ir a uma biblioteca, tinham que ir procurá-la. Hoje em dia temos muitas das coisas imediatamente acessíveis. Mas tendo mais informação disponível e melhor acesso, também se torna mais difícil selecionar a informação que é relevante para um determinado debate ou para um determinado período, porque evidentemente, quer dizer, isto não é apenas para a política, é para todos nós não temos sequer tempo para processar toda a informação disponível e a questão da seleção torna-se mais relevante. Mas eu diria que tudo somado é muito vantajoso que haja muita informação mais disponível. Por vezes o segredo está em conseguir processá-la de modo adequado e também em torná-la disponível de modo inteligível para as pessoas. Foi também adjunto de secretário de Estado e também de ministro. O que é que recorda mais desse tempo e dessas funções? Olha, foi acima de tudo o conhecimento para já por uma área temática sobre a qual eu tinha ainda menos proximidade, que era a área do trabalho, do emprego, da formação profissional, porque embora obviamente fizesse também parte do percurso anterior, nomeadamente do lado da sociologia, mas não era uma área em que tivesse trabalhado mais diretamente, até em termos académicos ainda, naquela altura. Tinha tido já alguma participação em trabalhos de investigação sobre a conciliação entre trabalho e vida familiar. Ou seja, houve de facto uma possibilidade de passar de alguns temas que já tinha trabalhado para ter uma noção muito mais aprofundada, para já do tema, dos desafios que existiam, do modo como as políticas públicas funcionavam, como é que era a reflexão política nos gabinetes, no governo, como é que se decidia que pontos abordar, com que urgência. E foi muito enriquecedor ter esse contacto. Foi de facto um abrir de um mundo que eu não conhecia, porque não podia conhecer, e que é de facto um mundo muito interessante que permite acompanhar as políticas públicas desde a sua gênese, que é o debate político, o debate público, a reflexão dos membros do governo e dos seus gabinetes e dos serviços e das equipas que têm, e como é que depois tudo isso, as várias fases que permitem que tudo isso depois se venha a materializar eventualmente numa política pública. Foi uma experiência profissional muito intensa também. Era bastante mais jovem do que sou hoje, mas eu diria que para mim marcou muito no sentido em que, por um lado, acabou por ditar um bocadinho a minha ligação às áreas do trabalho e do emprego e da formação profissional, que mais tarde voltei a trabalhar diretamente, e também desculpem a expressão, o bichinho das políticas públicas, que não era na altura ainda o meu foco, embora tivesse já alguma participação no debate político, mas foi de facto muito, muito interessante e muito, muito enriquecedor, uma aprendizagem enorme naquele período. Eu há pouco perguntava se as funções como secretário de Estado teriam sido as mais desafiantes, também sabendo que foram as mais desafiantes. Quais foram esses desafios que também enfrentou ao longo de todo esse tempo? Não, foi, sim, se tiver que fazer uma retrospectiva, provavelmente foram as funções mais exigentes que desempenhei. Há sempre dimensões de exigência nas várias funções que temos, até enquanto docente também é uma enfim, e como investigador, mas do ponto de vista do ritmo de trabalho, da pressão, sobretudo, da exposição, de facto, as funções governamentais, neste caso como secretário de Estado, numa área complexa, foram de facto funções muito, muito exigentes, muito interessantes e muito motivantes também. E para mim, do ponto de vista pessoal, foi regressar a um ministério onde já tinha estado, numa posição um pouco diferente, ou seja, em vez de estar como membro de uma equipa de apoio a um membro do governo
que tem que tomar decisões, que dar a cara e, no fundo, que ser responsável por todo aquele edifício de políticas e todo o processo, fui conhecer agora essa realidade do outro lado. Ou seja, agora era eu, o membro do governo, que tinha que dar a cara, que tinha que ser responsável e, obviamente, também que escolher e que trabalhar com a equipa de apoio. Portanto, também foi muito interessante e muito enriquecedor, felizmente também com resultados que foram satisfatórios na maior parte das dimensões que trabalhamos, com uma pandemia pelo meio, e isso é algo, estar em funções governativas durante uma pandemia é algo que eu penso que ninguém que tenha passado por essa experiência esquecerá, como porventura todos nós não esquecemos da experiência da pandemia enfim, nos diferentes contextos em que estamos, mas a experiência de ter a responsabilidade numa área tão sensível como o emprego e o mercado de trabalho durante a altura da pandemia foi de facto uma experiência que não poderei nunca esquecer, pelo grau de dificuldade que nos colocou a todos. Nesse período, o que é que conseguiu mudar e o que é que não conseguiu mudar? Bem, as mudanças são sempre algo incremental, não é? Nós muitas vezes raciocinamos em Portugal, noutros países eventualmente, mas em Portugal muito naquela ideia quase das reformas Big Bang, não é? A reforma estrutural, que de um momento para o outro começa-se do zero e transforma-se por completo. A mudança é muito mais incremental do que isso, mas ainda assim é importante que ela exista. E eu dou-lhe vários exemplos, agora se calhar percorrendo muito rapidamente, mas por exemplo o facto de nós termos conseguido, em 2015 ainda tínhamos um desemprego de 12%, acima dos 12%, baixou agora para os 6%, até um pouco abaixo em alguns dos meses. Isso é uma transformação muito grande no que isso significa de integração no mercado de trabalho, de contribuições para a segurança social, para a economia. Portanto, essa transformação, que aparentemente é apenas de um indicador, é muito relevante e com a vantagem também, ou com o ponto significativo, de ser um emprego hoje em dia de maior qualidade, com mais emprego permanente e menos contratos precários, embora essa seja ainda uma dimensão em que a mudança é incompleta e eu creio que tem que continuar. Outro exemplo que lhe posso dar é a questão da educação e formação de adultos, com o programa Qualifica, enfim, por razões que não importa agora ir escalpelizar, mas que tinha sido de facto abandonada num momento anterior, em que o programa Novas Oportunidades que foi pioneiro nessa área em Portugal, tinha sido descontinuado e no fundo foi preciso começar do zero. Só que começar do zero não é bem começar do zero, é começar do -1 ou do -2, porque, enfim, as equipas tinham sido destruídas, tinha sido descredibilizado todo este sistema e nestes anos foi, felizmente, com pouco atrito público e com pouca polémica. Nós hoje em dia temos um programa Qualifica que tem larguíssimas centenas de milhares de pessoas envolvidas, que tem permitido a muitas pessoas que não tiveram as oportunidades que, porventura, enquanto sociedade, devíamos ter conseguido dar quando eram mais novas, estar agora a ter formação adicional, a complementar percursos, a completar percursos de formação e de qualificação, e isso é muito gratificante. E, portanto, eu diria que nas áreas do emprego, do mercado de trabalho, da formação, conseguimos avanços importantes, ficamos sempre com aquela vontade de fazer mais. É uma das características destas funções. Ficámos sempre insatisfeitos, não diria por natureza, mas quase por dever de função. Mas enfim, tudo somado, o período que foi, o período de recuperação que era, a pandemia depois pelo meio, creio que apesar de tudo o balanço é positivo, ou pelo menos eu assim faço. Dentro de toda esta área desafiante, uma das questões que se coloca sempre é relacionada com os jovens e formas de conseguirmos fixar os jovens para que consigam desenvolver as suas carreiras profissionais cá dentro e que as mesmas sejam atrativas. Obviamente não é uma questão fácil de resolver, mas quais é que acha que são os grandes problemas nesta abordagem? Sim, a questão dos jovens é uma questão que nós temos ainda por resolver. Embora seja importante dizer que nós temos hoje em dia, mesmo para os jovens, uma situação que não é comparável também, por exemplo, do lado das qualificações, o imenso investimento que o país fez no combate ao abandono escolar e até mesmo na frequência de ensino superior, onde hoje em dia quase metade dos jovens vão para o ensino superior todos os anos, e isso é algo que vai transformar a sociedade portuguesa para as próximas décadas de uma maneira muito significativa, mas ao mesmo tempo, e quase por contraponto, a entrada no mercado de trabalho continua, apesar de toda essa qualificação, continua a ser um problema e com essa dimensão que referiu, que é a dimensão de haver hoje uma concorrência grande entre países também para captar os jovens e as pessoas mais qualificadas. Eu diria que hoje nós temos, é sempre difícil generalizar, mas eu talvez identificasse 2 problemas ou 2 desafios grandes que temos para resolver em relação aos jovens. Um é, de facto, os níveis de precariedade que ainda existem na entrada do mercado de trabalho, e isto não impede que os indicadores tenham melhorado,
mas ainda há esse problema e tem um conjunto de implicações muito sérias, tanto nas questões salariais, porque os empregos não permanentes têm salários em média ser mais de 30% mais baixos do que os empregos mais estáveis, mas não é só uma questão salarial, é também uma questão de previsibilidade, de estabilidade, não é? Na possibilidade de formular percursos de vida, e isto depois tem consequências, por exemplo, em questões como a demografia, e não se trata aqui de ter uma visão natalista, e no fundo permitir também às pessoas terem um horizonte de vida em que possam tomar decisões com alguma segurança. E outra dimensão correlata e que ganhou um grande protagonismo nos últimos anos, em particular nas áreas urbanas, é a questão da habitação. E eu acho que para os jovens e para aqueles que estão hoje a entrar quer no mercado de trabalho, quer a querer autonomizar a sua vida familiar, estes dois eixos são eixos que eu penso que têm tido, evidentemente, investimento político, têm havido resultados, mas em que eu acho que os problemas têm de continuar a ser enfrentados para podermos responder àquelas que eu também acho que são neste momento as expectativas que as pessoas, e não são só os jovens, as próprias famílias que investiram nos jovens e que querem ver nas gerações seguintes condições de vida melhores. Penso que estas duas questões são, porventura, as questões-chave e, como digo, com grandes implicações do ponto de vista demográfico, dos projetos de vida das pessoas, da sua estabilidade, até da qualidade de vida que podem proporcionar, mesmo quando têm filhos, aos seus filhos. Penso que são duas áreas de grande relevância. Falando aqui da Assembleia da República, passando por essa experiência governativa, funções executivas, estar na Assembleia da República é sempre uma diferente perspectiva, até porque o trabalho em si é bastante diferente. Sim, é muito diferente. É mais uma vez, e agora pensando um pouco em termos de percurso pessoal, um complemento também interessante. Eu sempre tive não só um grande respeito, mas como um grande interesse pela política e em particular pelo Parlamento, e acho que quem gosta de política vê sempre no Parlamento um sítio fundamental para todo o processo político, e eu desde criança que tive sempre um grande fascínio com o trabalho parlamentar, com os deputados e com o debate político em geral. Para quem vem de funções executivas, é de facto uma mudança grande, que tem, por um lado, a dimensão de aqui no Parlamento nós não termos a responsabilidade executiva, e isso é de facto algo que quando pensamos nas funções governativas, tem esse lado muito responsabilizador, mas também muito apelativo. Ou seja, há ali, de facto, capacidade para decidir e para tomar decisões com impacto na vida das pessoas, e para ser responsável não apenas pela tomada de decisão, mas pela própria implementação das medidas. Aqui no Parlamento nós temos uma visão um pouco diferente, que é acompanhamos o debate que conduz ao lançamento das medidas, obviamente que fiscalizamos o seu cumprimento, a sua implementação, mas não temos aqui a responsabilidade, nem os serviços, nem os meios para implementar. Eu diria que é um trabalho um pouco diferente, que nos dá menos capacidade intensiva para, sobre cada assunto, estar a fazer o follow-up, a seguir e a tomar decisões para implementar, ao mesmo tempo permite acompanhar um número maior de assuntos. Ou seja, no Governo nós estamos limitados à nossa pasta atribuída, embora naturalmente sejam órgãos colegiais e haja um debate político sempre muito intenso entre os diferentes membros do Governo. Aqui no Parlamento acabamos por ter uma visão, se calhar, também mais de conjunto, porque nos passa quase tudo pelas mãos. E, em particular, quando se está na Comissão do Orçamento e Finanças, essa dimensão é muito visível, mas mesmo que não fosse numa comissão específica, bem, quem quiser e quem tiver essa disponibilidade e vontade, e eu creio que a maioria dos deputados tem essa inclinação, pode, a partir dos debates em plenário, no fundo, tudo nos passa pelas mãos, de uma maneira ou de outra, no processo de decisão. Exatamente, sobre essa comissão, onde é coordenador do grupo parlamentar, há sempre um período mais difícil, quando se discute o orçamento, durante todas essas semanas. Como é que se lida com todo esse trabalho e quais é que são os maiores desafios? Bem, é de facto uma altura de trabalho muitíssimo intensivo da Comissão de Finanças, da Comissão do Orçamento e Finanças, que na verdade convoca também as outras comissões. Falo pelo grupo parlamentar do PS, mas tenho a certeza que falo também por outros, em particular por aqueles que têm mais deputados. Há centenas, este ano até mais de 1.600 propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Nós, do lado do PS, neste momento estamos numa posição um pouco mais vantajosa, uma vez que apoiamos uma maioria e um governo, e portanto, à partida, revemos-nos no essencial das opções orçamentais, coisa que outros partidos, porventura, poderão não dizer, mas além da análise do orçamento em si, há essa análise também de todo o trabalho de análise
quer das propostas de alteração que outros partidos fazem, quer também daquelas que o próprio PS e os nossos deputados também sugerem fazer ao documento, no fundo, ao documento do Orçamento de Estado, no fundo, complementando. É um trabalho muito intensivo e, aliás, estamos aqui na sala onde algumas das maratonas de análise, quer do orçamento, quer das propostas de alteração, é um trabalho de vários dias, várias tardes, várias noites de análise minuciosa das diferentes propostas, com a participação dos deputados não apenas da Comissão de Orçamento e Finanças, mas também de outras comissões setoriais que naturalmente estão até muitas vezes mais habilitados do que nós a pronunciar-se sobre propostas na área do ambiente ou da agricultura, enfim, os assuntos que acompanham mais detalhadamente, e é um trabalho muito, muito enriquecedor. Eu diria que o mais difícil, não sei se consigo isolar o aspecto mais difícil desse trabalho, mas além do volume, que é de facto muito, muito intenso, parece-me que aquilo que é mais difícil por vezes é conseguir o justo equilíbrio entre as propostas que são interessantes, mas por alguma razão entendemos que não têm pernas para andar, ou que nós gostaríamos de implementar, mas que nos parece que vão ter impactos que são desmesurados em relação ao benefício que vão ter. Noutros casos, o contrário, noutros casos, perceber também as motivações dos outros partidos para apresentarem determinadas propostas e conseguirmos construir uma perspectiva coerente de equilíbrio entre, como digo, as centenas ou largas centenas de propostas que existem. Se tivesse uma folha em branco que lhe pedissem para traçar um pouco o Portugal daqui a 50 anos, o que é que seriam as primeiras coisas que colocaria como prioridade? Bem, eu já tenho experiência de vida e até política suficiente para achar que exercícios de folha em branco, especialmente num prazo tão longo, são particularmente arriscados, e não estou a falar por mim, basta pensar em muitas das previsões que vão sendo feitas por esta e por aquela instituição, às vezes mais credíveis e com melhor informação, e que falham por completo nessa análise. Eu acredito que o futuro é aberto. Acho que estamos em pleno século XXI, com um conjunto de fatores de incerteza muito, muito significativos, mas será muito importante que Portugal consiga, como digo, sem arriscar o horizonte dos 50 anos, mas será muito importante que Portugal consiga completar o processo de transformação e de modernização de qualificação que veio a percorrer nos últimos 50 anos, desde o 25 de Abril, genericamente. Ou seja, com pessoas mais qualificadas, com capacidade para ter um perfil económico diferente e que nos afasta mais do Portugal que fomos em direção a uma economia mais qualificada, com maior valor acrescentado, com processos produtivos mais qualificados e com capacidade para estar do lado daqueles que conseguem tirar partido também das vantagens e evitar os maiores riscos destes processos de globalização, que aliás são eles próprios incertos e vão também mudando com o tempo. Mas eu diria que é isso. Não diria que é uma previsão, é um desejo e um objetivo, e lá está. Não tenho dúvidas que não serão apenas as políticas públicas que vão conseguir fazê-lo, mas acredito que há um trabalho muito importante e que as escolhas que fazemos enquanto sociedade do lado das políticas públicas são muito relevantes para esse futuro. E quando consegue arranjar tempos livres, o que é que lhe dá gozo ler? Olha, eu tento aproveitar os tempos livres para ler literatura, porque quer nas minhas funções governativas, quer nas funções académicas, há sempre uma pressão grande para ler literatura profissional, não é? Relatórios, autores, e portanto eu tento ocupar os tempos livres, eu tento trazer para os tempos livres questões que não tenham tanto a ver com o trabalho, embora seja um grande consumidor de jornais e de revistas. Por exemplo, o Economist, sou um leitor assíduo, mas tento ir um pouco mais para a literatura, sempre que posso, porque acho que é importante também não perder esse lado. Posso citar, por exemplo, um dos últimos livros que li foi o último de Michel Houellebecq, que é um autor polémico, mas que tenho seguido também ao longo dos anos, mas enfim, é um exemplo entre outros que poderia dar. No mundo da música? Eu sou um grande consumidor de música e estou a tentar recuperar esse hábito depois das funções governativas, que na verdade, também em relação aos livros e a outros tempos livres que possamos ter, um dos efeitos das funções governativas que não têm horários, por isso simplesmente, ou porque estamos a trabalhar ou porque quando não estamos na mesma, a trabalhar mentalmente e a tentar, no fundo, resolver questões que há para resolver, mas comentava uma vez com alguém que, de facto, durante esses anos talvez tenha lido menos 90% e ouvido menos 90% de música. Eu sou um grande consumidor de música, sobretudo rock, pop, música indie, sempre foi um bocadinho o meu universo e estou agora a tentar recuperar estes anos
perdidos das funções governativas. No cinema? No cinema também sou um consumidor, não consegui recuperar o hábito de ir ao cinema, que ia até 2015 pelo menos uma vez por semana ao cinema. Também é verdade que entretanto a minha vida familiar mudou, tenho filhos pequenos, tudo isso complicou, mas também sou um grande apreciador. David Lynch, por exemplo, é um realizador que me interessa muito, e outros, podia citar outros. Na música, talvez identificasse, por exemplo, The Cure, Radiohead, Depeche Mode, são sim as áreas em que me movimento mais, mas com um grande ecletismo. Na televisão costuma acompanhar programas de comentário político? Olha, acompanho, não vou dizer que acompanho todos, faço alguma seleção, de qualquer modo hoje em dia acabamos por ter acesso a essa informação sem ter de ver os programas exatamente. Mas eu penso que também muitas vezes é importante, eu vejo os programas de comentário político mais como instrumento para perceber o que está a ser dito sobre a realidade, porque penso também que há por vezes o risco de termos também, lá está, a informação em excesso, no sentido de estarmos a ouvir quase em loop, em circuito fechado, os discursos sobre os discursos sobre os discursos, e portanto vejo alguns, não vejo todos de maneira absolutamente sistemática, mas vou naturalmente seguindo a realidade, e os mídias têm um papel muito importante nessa construção. E qual é aquele lugar do mundo onde nunca esteve e quer mesmo ir? Bem, isso há vários. Isso há vários. Não sei se consigo identificar um em particular, mas diria que, por exemplo, a Nova Zelândia, talvez pelo facto de ser exatamente no ponto oposto do mundo, sempre é um país, além de interessante de vários pontos de vista, seria uma viagem que gostava de fazer e que nunca fiz, mas, enfim, essa é mesmo daquelas perguntas que teria aqui resposta múltipla, sem dificuldade. E se pudesse convidar uma personalidade para um almoço, para a conhecer, quem é que seria essa pessoa, a nível nacional ou internacional? Tenho alguma dificuldade em escolher uma pessoa. Talvez juntasse esta pergunta, é mesmo uma impossibilidade, mas talvez gostasse de ter almoçado e privado mais com o Mário Soares, por exemplo, que é uma figura inspiradora para todos aqueles que são socialistas e não só, mas que para mim, para a geração dos meus pais, por exemplo, sei que foi uma figura absolutamente central da história contemporânea em Portugal e uma referência, e portanto teria tido o gosto que não tive, a não ser muito superficialmente, de poder ter acesso e ter tido conversas que porventura seriam sem dúvida muito interessantes. E se fosse possível, que pergunta é que lhe faria hoje? Olha, a pergunta que lhe faria hoje, eu acho que há uma pergunta que acho que faz sempre sentido fazer, que é o que é que teria feito diferente, se alguma coisa, mas acima de tudo, perante os desafios que temos hoje, o que é que alguém com a experiência de vida, experiência política de tomar decisões difíceis que Mário Soares sempre teve, e com a coragem que penso que lhe era reconhecida, além do instinto político, a coragem também que teve sempre, que decisões tomaria hoje para nos ajudar a enfrentar, enfim, o mundo em que vivemos, com toda a incerteza que tem. E se pudesse viajar no tempo, neste caso, para que época é que iria? Não é uma questão fácil. Não é, mas eu talvez, e estamos nesta linha, porventura, acho que escolhi o 25 de Abril. Acho que é vou usar uma expressão que não é tão bonita, mas penso que é no bom sentido, a inveja. Acho que para a geração que viveu o 25 de Abril é algo de insubstituível, e eu teria tido muita curiosidade em viver por dentro esses tempos, que foram de facto tempos muito, enfim, de uma enorme esperança e de uma enorme transformação em Portugal. Mas enfim, nasci em 76 e portanto já no período constitucional não tive essa sorte, mas sem dúvida alguma que a primeira resposta que me ocorre seria porventura essa. Quais são as eleições que tem mais memória e que não tenha participado, mas tenha memória de assistir e que sentiu que mobilizou a sociedade? Olha, recordarei para sempre as eleições presidenciais de 86, entre Freitas do Amaral e o Mário Soares. Não só a segunda volta, que foi ainda, enfim, mais bipolarizada, não é, por definição, mas todo esse processo. Mas lembro-me perfeitamente, por exemplo, de uma coisa que hoje em dia seria, penso eu, dificilmente imaginável, que era no recreio da minha escola primária, as crianças estarem a brincar às manifestações de apoio ao Mário Soares e ao Freitas do Amaral, e haver dois grupos diferentes de crianças que faziam comícios, não é? Manifestações de apoio. E isso é de facto uma memória que tenho muito presente, e que ilustra bem o facto de crianças de 8, 9 anos
terem a percepção suficiente de que aquilo era algo que na altura de facto mobilizou e parou o país, e enfim, ao ponto de ser uma brincadeira de recreio com as palavras de ordem da altura, não é? Do Soares e para a frente de Portugal, serem entoadas por crianças no recreio. É uma memória que me ficará para sempre. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolher? Eu talvez escolhesse esperança. Penso que temos todas as razões para a ter. Evidentemente que é um período de enormes dificuldades e, aliás, temos vivido e superado sucessivas dificuldades nas últimas décadas, mas por vezes nós temos um ênfase excessivo nessas dificuldades e nos problemas que ainda temos por resolver. E, na verdade, quando comparamos o nosso país de hoje com aquele que tínhamos há 50 anos, e quando comparamos as condições de vida, as perspectivas, as qualificações, as cidades em que vivemos, o acesso a serviços que temos, os cuidados de saúde, tudo se transformou muito. E, portanto, há por vezes o risco de nos centrarmos no curto prazo e o risco de estarmos condicionados, e bem, pelo debate mediático, por aquilo que nos é transmitido, por vezes há um centramento nas dimensões negativas e nas crises e não tanto no imenso caminho que percorremos. E, portanto, eu creio que Portugal tem condições para continuar a percorrer esse caminho, não será isento de dificuldades, e nós aqui sentados podemos rapidamente enumerar, recuando no tempo, agora esta crise inflacionista com origem na guerra, com um reforço devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Temos a pandemia antes, tivemos a crise das dívidas soberanas e antes a crise dos mercados financeiros, tivemos o choque da entrada no euro, tivemos todo o choque de adaptação também à entrada na então CE. Fomos tendo sucessivas crises, mas a verdade é que o caminho de longo prazo e a história que temos no longo prazo para contar é de um país completamente diferente para melhor do que tínhamos há 50 anos atrás. E eu penso que esse deve ser o nosso foco e o nosso objetivo, até para contrariar um pouco o espírito, por vezes, pessimista, que penso que temos todas as condições para superar, assim saibamos também mobilizar-nos e encontrar os caminhos certos. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Olha, eu gostava de deixar, sendo entrevistado como deputado e como alguém que tem a ambição e também a felicidade, mas a ambição e a responsabilidade de representar aqueles que votam, a mensagem que gostaria de deixar é uma mensagem de confiança ou de apelo à confiança, no sentido em que todos nós teremos certamente muitos defeitos e muitos problemas a apontar, não apenas ao país e à sociedade em que vivemos, mas também ao nosso sistema político, ao modo como ele funciona, às questões que se colocam sobre o exercício de funções políticas, sobre as quais continua a existir uma enorme desconfiança, que tem muitas raízes e muitas declinações e que não é exclusiva de Portugal, mas que em países como Portugal, que têm o percurso histórico que tiveram, é ainda mais evidente e com algumas ainda fragilidades, apesar destes 50 anos de democracia. Mas a mensagem é essa, a mensagem de confiança, não apenas no que diz respeito à política e aos políticos, mas de confiança e de envolvimento, de que tenha certeza de que o país será sempre melhor, será sempre um país melhor e capaz de proporcionar coisas melhores aos cidadãos quando eles confiarem, mas melhor ainda que se envolvam diretamente na política, independentemente das visões depois de cada um, porque quando faço este apelo não estou a dirigir-me apenas àqueles que eventualmente têm maior proximidade com a minha área política, mas sem dúvida que as democracias e as sociedades são sempre mais fortes quanto maior é a confiança que há nas instituições, na política e os níveis de participação dos cidadãos. E, portanto, se modestamente pudesse deixar uma mensagem, seria esta. Miguel Cabrita, muito obrigado pela sua participação neste projeto. Obrigado. E obrigado a todos lá em casa. Continuem a acompanhar as 230 entrevistas aos deputados da Assembleia da República. Até à próxima.